Pensa Bahia, com Malu Fontes. Malu, muita gente diz que baiano não nasce, baiano estreia, pela própria criatividade da população baiana, que é uma marca mesmo, né, de quem nasce nesse estado. Agora, tem limite, Malu, quando a gente fala, por exemplo, de sagrado, de religiosidade? Não tem limite para nada, nem para a infância, nem para as pessoas adultas, para as sérias, para as engraçadas, para as instituições que já vivem de fazer graça, e nem mesmo para as instituições consideradas sérias, sisudas. E um exemplo desse a gente tem agora no Natal, né, Silvana? A Arquidiocese de Salvador, que é a autoridade máxima de representação do catolicismo, da Igreja Católica em Salvador, tem um presépio num dos canteiros centrais da Avenida Paralela. E, para minha surpresa, e eu acho que não é só para minha, várias pessoas chegaram a comentar comigo sobre isso, tem simplesmente no presépio montado pela Arquidiocese, e o presépio é assim, a representação máxima, né, de representação no sentido de representar mesmo o que foi o nascimento de Jesus, e é um símbolo muito caro à Igreja Católica nessa época do Natal. Simplesmente a Arquidiocese inseriu no presépio ninguém menos que a Beata Irmã Dulce. Né? Se a gente sabe que a criatividade vale para a arte, a gente sabe que a própria Igreja Católica pode montar uma peça, um espetáculo teatral, né, um filme histórico, e dentro disso você tem um diretor, né, um cenografista, um roteirista que pode inserir determinados temas, contemporizar. Mas eu fico imaginando para um pai católico, no sentido mais conservador, assim, catolicão mesmo, que leva os filhos pequenos para ver esse presépio, né, e é uma criança ou um adolescente que pergunta, mas pai, o que que Irmã Dulce está fazendo aqui? Irmã Dulce não é mais ou menos, assim, do século XX? Né? Jesus tem 2000 anos, como é que a igreja consegue subverter, inclusive, o tempo, inclusive o Jesus histórico? Porque a gente sabe que há espaço para todos os tipos de crenças, de religião, e a gente vive numa cidade que, óbvio, nem todo mundo é católico, embora a maioria seja ou se diga, né? Mas a gente tem uma profusão de religiões, e mesmo aqueles que não têm religião nenhuma, que são ateus, que se dizem agnósticos, todos nós, Silvana, vivemos num calendário que de certa forma segue, né? A gente vive num calendário que é definido pela história do cristianismo, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, eu considero entre uma coisa quase que de incredulidade, ao mesmo tempo de muita graça, humor e riso, que a gente consiga misturar no mesmo lugar, numa mesma representação histórica, ou católica, ou religiosa, Irmã Dulce Jesus Cristo. É um presépio atemporal, né, Malu? Pois é, e nos leva a crer, né, Silvana? Eu, pelo menos, assim, né, eu tenho também minha veia histriônica engraçada. Eu fico com vontade de perguntar à Arquidiocese se foi um presépio roteirizado por Glória Pérez. Porque, para mim, só na cabeça de Glória Pérez que no mesmo presépio poderiam estar juntos Jesus Cristo e Irmã Dulce. E não deixei também de fazer um link quando eu vi esta semana, também na semana de Natal, aí nos sites noticiosos, uma informação de que outra cristã, embora não católica, a Bispa Sônia, está lançando um kit de perfume com o cheiro de Jesus. Né? Então, realmente, Jesus entrou no marketing, seja para renovar a fé, ou seja para encher os bolsos da Bispa Sônia. Pensa Bahia, com Malu Fontes.